Hoje falaremos do general Dwight D. Eisenhower. Quem foi esse homem, qual é a sua história e o que ele desempenhou pela história dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. David Dwight Eisenhower nasceu em 14 de outubro de 1890 em Denison, Texas, Estados Unidos. Eisenhower foi o terceiro dos 7 filhos de David Jacob e de Ida Elizabeth Stover Eisenhower. A família mudou-se para uma pequena fazenda de 3 acres em Abilene, Kansas, quando ele tinha 2 anos. Apesar da situação econômica de baixa renda da família, Eisenhower e seus 5 irmãos receberam uma pequena parte da terra para cultivar suas próprias colheitas para fins pessoais. Os 6 meninos aprenderam a necessidade e o valor do trabalho árduo por meio da venda de suas colheitas. Sua mãe inverteu o nome dos 2 filhos, já que após o nascimento de Dwight, houve confusão por ter 2 Davids na família. Assim, ele foi chamado de Dwight, em homenagem ao evangelista Dwight L. Moody. Todos os meninos foram apelidados de Ike, como Big Ike, para Edgar, e Little Ike, para Dwight. O apelido foi concebido como uma abreviação de seu nome. Na Segunda Guerra Mundial, apenas Dwight era chamado de Ike. Eisenhower era um jovem divertido que gostava de esportes, porém tinha apenas um interesse moderado em seus estudos. Esse último foi talvez um sinal de uma de suas características posteriores, uma aversão à companhia de acadêmicos. Eisenhower se formou na Abilene High School em 1909. Trabalhou por mais de 1 ano para sustentar a educação universitária de seu irmão e, em seguida, ele iniciou sua carreira no Exército dos Estados Unidos em 14 de junho de 1911 como cadete na United States Military Academy, em Nova York. Esse interesse veio de sua coleção de livros de história, que despertou o interesse de Eisenhower pela história militar. Ele se tornou um leitor voraz sobre o assunto. Outros assuntos favoritos no início de sua educação eram a aritmética e a ortografia. Uma decisão que deixou sua mãe, uma pacifista, em lágrimas. Como jovem oficial, sua capacidade de compreender a estratégia militar foi notada por oficiais de alta patente. Ele se destacou no futebol americano, todavia machucou seu joelho em seu 2º ano na academia e foi forçado a parar de jogar. Após se formar em West Point em 1915, ele foi designado para o Fort Sam Houston, no Texas. Durante o serviço de guarda, conheceu a animada socialite Mary Geneva Dowd, conhecida como Mamie. Logo após receber a bênção da família Dowd para se casar com Mamie, ele teve mais uma ótima notícia. Seu pedido de transferência para a seção de aviação do Exército foi aprovado. Infelizmente, a família Dowd não compartilhou da felicidade de Eisenhower. No início do século XX, voar ainda era considerado arriscado e a família Dowd temia que Mamie acabasse viúva jovem. A família Dowd lhe deu um ultimato. Ele poderia se casar com a garota dos seus sonhos ou seguir a carreira dos seus sonhos. Ele escolheu Mamie, no qual casou-se em 1916, no qual tiveram 2 filhos. Embora tenha desistido da oportunidade de pilotar aviões, ele continuou a ansiar por uma carreira mais emocionante. Em abril de 1917, os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial. Eisenhower estava ansioso para se juntar à luta no exterior. Seus repetidos pedidos para unidades de combate foram negados. Ele foi designado para um batalhão de tanques em Fort George D. Meade, em Maryland, onde formou uma estreita amizade com o capitão George S. Patton, Jr. Finalmente, em outubro de 1918, Eisenhower recebeu ordens de mobilização. Antes que Eisenhower pudesse ter a chance de deixar os Estados Unidos para a guerra, a Alemanha concordou com um armistício que encerrou a Primeira Guerra Mundial em 11 de novembro de 1918. O Tratado de Paz de Versalhes seria assinado em 28 de junho de 1919. A decepção se instalou quando seus colegas e amigos e conhecidos de West Point voltaram para casa com promoções e medalhas. Todavia, ele foi promovido a capitão e recebeu a medalha de serviço distinto. No ano seguinte, em 1919,
Eisenhower embarcou em um comboio que cruzava o país para avaliar as capacidades de transporte e logística do exército. Ele relatou as condições das estradas, a capacidade dos equipamentos e os fatores disciplinares entre oficiais e praças. Em 1922, foi designado para o campo Gaillard, na zona do Canal do Panamá. As condições do campo eram menos do que ideais para sua família, mas a designação foi a oportunidade perfeita para Eisenhower servir com o brigadeiro-general Fox Connor. Connor exerceu influência significativa sobre o jovem oficial, despertando um profundo interesse por história e estratégia militar. Connor convenceu Eisenhower de que as condições em torno do Tratado de Versalhes levariam a uma nova guerra europeia dentro de 20 anos. Sua orientação contribuiu diretamente para o sucesso acadêmico de Eisenhower na Escola de Comando e Estado-Maior em Fort Leavenworth, no Kansas, em 1925, e posteriormente na Escola de Guerra do Exército em 1928, em Washington Barracks, na capital Washington, D.C. Em 1926, Eisenhower tornou-se major, formando-se em primeiro lugar em uma turma de 275 e 2 anos depois se formou na Escola de Guerra do Exército. Ele então serviu na França, onde escreveu um guia de campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, e em Washington, D.C., antes de se formar um ajudante do chefe do Estado-Maior do Exército, General Douglas MacArthur, em 1933. 2 anos depois, Eisenhower acompanhou MacArthur às Filipinas para auxiliar na reorganização do exército da Commonwealth, e enquanto esteve lá foi condecorado com a Estrela de Serviço Distinto das Filipinas e promovido ao posto de tenente-coronel. Em 1939, Eisenhower retornou aos Estados Unidos logo após a invasão da Polônia pela Alemanha. Como resultado, França e Inglaterra declararam guerra à Alemanha. Em março de 1941, Eisenhower tornou-se coronel. 3 meses depois, ele foi nomeado chefe do Estado-Maior do Terceiro Exército e logo conquistou a atenção do chefe do Estado-Maior do Exército, o general George C. Marshall, por seu papel no planejamento de jogos de guerra envolvendo quase 500 mil soldados. Em dezembro do mesmo ano, o Japão atacou Pearl Harbor, colocando os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Devido a isso, Eisenhower foi enviado à Europa para ajudar a desenvolver a campanha contra as potências do eixo, confrontado com a necessidade de conciliar as contribuições pessoais de líderes mundiais, como o presidente Franklin D. Roosevelt e o primeiro-ministro Winston Churchill, com as de generais aliados. Eisenhower descobriu que a tutela de Connor lhe dera a capacidade de combinar e executar objetivos políticos e militares. Entre os principais comandantes de campo europeus aliados estavam homens de seu passado, incluindo seu colega de classe em West Point, o general Omar Bradley, e o general Paden, que já vimos no canal. Quando os britânicos lutavam contra as forças italianas e alemãs no norte da África, Eisenhower foi enviado para o exterior. Ele trabalhou com comandantes britânicos, incluindo o marechal de campo Bernard Law Montgomery, e navegou pelas complexas lealdades dos líderes militares franceses. Alguns apoiavam o regime nacional-socialista alemão, como no caso de Vichy, e outros apoiavam os aliados, como a França Livre. Foi Eisenhower que planejou a Operation Thwart, que previa uma invasão das colônias francesas no norte da África em novembro de 1942. A campanha foi um sucesso e o presidente Roosevelt concedeu a medalha de honra a Eisenhower por seus esforços de planejamento. Todavia, Eisenhower recusou, insistindo que a medalha era por heroísmo demonstrado em combate e que ele era indigno de tal honra. Ele foi promovido a comandante supremo das Forças Expedicionárias Aliadas em dezembro de 1943. Embora os aliados começassem a dar sinais de vitória na frente do leste europeu, em 1943, o exército alemão ainda ocupava toda a Europa Ocidental. Os aliados precisariam invadir e libertar a Europa Ocidental e aliviar a pressão sobre os soviéticos que lutavam contra os alemães na frente oriental. Eisenhower trabalhou em estreita colaboração com Bradley para orquestrar a invasão aérea, terrestre e marítima da Normandia, ocorrida em 6 de junho de 1944.
Essa invasão também é conhecida como Operation Overlord. A experiência de Eisenhower com o comboio que cruzou o país em 1919 forneceu uma visão logística inestimável à medida que ele movimentava homens e equipamentos pelo norte da África e pela Europa. Além disso, o estudo aprofundado da paisagem francesa durante a Primeira Guerra Mundial lhe dera a vantagem de fornecer rotas alternativas de ataque para expulsar os alemães da França ocupada. A reputação de Eisenhower por se conectar com as tropas, além de garantir que os soldados alistados recebessem as mesmas comodidades morais que os oficiais, lhe rendeu um amplo respeito entre os soldados. Quando soube que a ilha italiana de Capri havia sido designada apenas para oficiais desfrutarem de descanso e recuperação, ele exigiu que oportunidades iguais fossem dadas aos soldados alistados, declarando: este deveria ser um centro de descanso para combatentes, não um playground para alta patente. Ele também liderou pelo exemplo em pequenas coisas. Durante a guerra, comida e cigarros foram racionados entre os soldados. Se um soldado ficasse sem cigarros, eles teriam que esperar até que o próximo suprimento de rações chegasse. Eisenhower se manteve no mesmo padrão e enrolou seus próprios cigarros quando acabou. Ele também fez um esforço pessoal para se conectar com as tropas. Após dar a aprovação final à invasão da Normandia no dia D, Eisenhower visitou os paraquedistas em Newbury, Inglaterra, em 5 de junho de 1944, enquanto eles se preparavam para a invasão. Ele fez perguntas e apertou suas mãos. Em seguida, ficou para assistir à decolagem dos aviões. Em seu bolso havia um pedaço de papel que ele escreveu e assinou, assumindo total responsabilidade caso a Operação Overlord falhasse. Em dezembro de 1944, os alemães lançaram uma contraofensiva surpresa, a Batalha do Bulge, que os aliados repeliram com sucesso no início de 1945, depois que Eisenhower reposicionou seus exércitos, e o clima melhorou e permitiu que a Força Aérea do Exército se engajasse. As defesas alemãs continuaram a se deteriorar, tanto na frente oriental, com o Exército Vermelho, ou a Krasnaya Armia, quanto na frente ocidental, com os aliados ocidentais. Os britânicos queriam capturar Berlim, porém Eisenhower decidiu que seria um erro militar atacar Berlim e disse que as ordens para esse efeito teriam que ser explícitas. Os britânicos recuaram, mas queriam que Eisenhower se mudasse para a Tchecoslováquia por razões políticas. Washington se recusou a apoiar o plano de Churchill de usar o exército de Eisenhower para manobras políticas contra Moscou. A divisão real da Alemanha seguiu as linhas que Roosevelt, Churchill e Stalin haviam concordado anteriormente. O Exército Vermelho Soviético capturou Berlim em uma batalha sangrenta em grande escala, e os alemães finalmente se renderam em 7 de maio de 1945. Ao longo de 1945, os exércitos aliados libertaram numerosos campos de concentração nacional-socialistas por toda a Europa. À medida que os aliados aprendiam toda a extensão do Holocausto, Eisenhower previu que no futuro seriam feitas tentativas de recaracterizar os crimes de guerra pelos nacionalsocialistas, como a propaganda no caso, a negação do Holocausto, e tomou medidas contra isso, exigindo extensa documentação fotográfica e cinematográfica desses campos. Todavia, é importante notar que Eisenhower também criou campos de concentração para alemães, no caso conhecidos como Rhein-Wieserlager, que foram um grupo de 19 campos de concentração construídos na parte da Alemanha ocupada pelos aliados, pelo exército dos Estados Unidos, para manter soldados alemães capturados no final da Segunda Guerra Mundial, oficialmente chamados de recintos temporários de prisioneiros de guerra. Eles mantiveram entre 1 e quase 2 milhões de soldados rendidos da Wehrmacht de abril até setembro de 1945. Os prisioneiros mantidos nos campos eram designados como forças inimigas desarmadas, não como prisioneiros de guerra. Essa decisão foi tomada em março de 1945 pelo comandante-chefe do STIF, o próprio Dwight D. Eisenhower, ao não classificar as centenas de milhares de soldados capturados como prisioneiros de guerra. Os problemas logísticos associados à acomodação de tantos prisioneiros de guerra, exigidos pela Convenção de Genebra, que regulamentava seu tratamento, foram anulados. Se vocês desejarem, eu farei um conteúdo inédito e jamais visto no Brasil para vocês. Todavia, preciso que vocês coloquem nos comentários que querem um documentário a respeito.
Ao final da Segunda Guerra Mundial, Eisenhower era popular em todos os Estados Unidos. Após a guerra, ele se tornou presidente da Universidade de Colômbia e, em seguida, tirou licença para assumir o comando supremo das novas forças da OTAN, que estavam sendo reunidas em 1951. Emissários republicanos, em seu quartel-general perto de Paris, o persuadiram a concorrer à presidência em 1952, com o slogan "Eu gosto de Ike", ou "I like Ike". É fato que Eisenhower obteve uma vitória esmagadora sobre o governo de Illinois, Adlai Stevenson. Ele serviu como presidente por 2 mandatos, entre 1953 e 1961. Seu governo forneceu grande ajuda para ajudar os franceses a combater os comunistas vietnamitas na Primeira Guerra da Indochina. Depois que os franceses partiram, ele deu forte apoio financeiro ao novo Estado do Vietnã do Sul. Ele apoiou golpes militares que mudaram o regime no Irã e na Guatemala, orquestrados por sua própria administração. Durante a crise de Suez, de 1956, ele condenou a invasão israelense, britânica e francesa do Egito e os forçou a se retirar. Ele também condenou a invasão soviética durante a Revolução Húngara de 1956, todavia, não tomou nenhuma atitude. Ele enviou 15 mil soldados durante a crise do Líbano, de 1958. Perto do fim de seu mandato, uma reunião de cúpula com o líder soviético Nikita Khrushchev foi cancelada quando um avião espião dos Estados Unidos foi abatido sobre a União Soviética. Eisenhower aprovou a invasão da Baía dos Porcos, que foi deixada para John F. Kennedy realizar. Na frente doméstica, Eisenhower governou como um conservador moderado, que deu continuidade às agências do New Deal e expandiu a Previdência Social. Ele se opôs secretamente a Joseph McCarthy e contribuiu para o fim do macartismo, invocando abertamente o privilégio executivo. Ele assinou a Lei dos Direitos Civis de 1957 e enviou tropas do Exército para fazer cumprir ordens judiciais federais, que integraram escolas em Little Rock, Arkansas. Sua administração empreendeu o desenvolvimento e a construção do sistema de rodovias interestaduais, que continua sendo a maior construção de rodovias da história americana. Em 1957, após o lançamento soviético do Sputnik, Eisenhower liderou a resposta americana que incluiu a criação da NASA e o estabelecimento de uma educação mais forte, baseada na ciência por meio da Lei de Educação de Defesa Nacional. A União Soviética começou a reforçar seu próprio programa espacial, intensificando a corrida espacial. Seus 2 mandatos viram uma prosperidade econômica sem precedentes, exceto por uma pequena recessão em 1958. Em seu discurso de despedida, ele expressou sua preocupação com os perigos dos gastos militares massivos, particularmente os gastos deficitários e os contratos governamentais com fabricantes militares privados, que ele apelidou de Complexo Militar Industrial. Avaliações históricas de sua presidência o colocam entre os presidentes mais graduados dos Estados Unidos. Após seu segundo mandato, ele se aposentou em sua casa, perto de Gettysburg, Pensilvânia. Em seu discurso de despedida, Eisenhower surpreendeu muitos americanos ao alertá-los e disse: "Se precaverem contra a aquisição de influência injustificada, seja ela buscada ou não pelo complexo militar industrial", o que ele considerava um perigo potencial para as liberdades americanas. Após anos de doença cardíaca, ele faleceu em Washington, D.C., em 28 de março de 1969, aos 78 anos. Após a morte de Eisenhower, o presidente Richard Nixon fez um elogio a Eisenhower em 1969 dizendo: "Alguns homens são considerados grandes porque lideram grandes exércitos ou nações poderosas. Há 8 anos, Dwight Eisenhower não comanda um exército nem lidera uma nação. E, no entanto, permaneceu, até os últimos dias, o homem mais admirado e respeitado do mundo verdadeiramente, o primeiro cidadão do mundo." A conclusão que chegamos é que Eisenhower foi um líder brilhante, inovador, todavia também cometeu falhas. O seu legado, sem dúvida, foi memorável nos Estados Unidos como general e como presidente. No próximo episódio falaremos de Pietro Badoglio. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Um grande abraço e até a próxima.